Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter você aqui conosco. Hoje eu quero trazer aqui uma rápida informação a vocês. Haja vista, esse assunto está em grande notoriedade, né? Todo mundo está comentando de uma forma ou de outra. Independentemente se você gosta ou deixa de gostar. Isso está sendo comunicado, né? Eu quero aqui trabalhar com vocês alguns aspectos dessa situação, de forma onde nós podemos encontrar bases para argumentar, né? Não apenas irações ou suposições, tá bom? Então, o primeiro ponto é a questão espiritual. Fato que aconteceu em muitos canais no YouTube e outras pessoas já têm propagado muito sobre isso, né? Que houve encantamento, houve abriu portais para outras dimensões, invocou espíritos, né? Imundos, fez rituais, enfim, fez toda uma prática religiosa satânica, né? Então, vários canais abordou muito sobre isso. Eu vou trazer aqui um ponto interessante sobre essa questão, né? Sobre magia, feitiçaria, não é? Bruxaria, entendeu? Encantamentos, tá? É fato que uma pessoa que usa a razão vai entender que tudo isso passou sobre esse prisma. Magia, encantamento, feitiçaria. Depois disso, houve um segundo aspecto, que é o marxismo cultural. A influência de um pensamento ateu, a influência de um pensamento esquerdista na arte, né? E toda a mídia, basicamente o Brasil que se rendeu a esse tipo de idolatria, propagou esses dogmas que muitas vezes a gente desconhece, certo? E aqui eu vou ser bastante rápido, porque não vou me deter nesse assunto, mas o que eu vou trazer para vocês é importante e dá para vocês entenderem melhor esse aspecto que foi propagado, né? Mostrando que isso é apenas uma das enfermidades que o Brasil está enfrentando. Apenas uma enfermidade. Existem várias outras, certo? Infelizmente, algumas pessoas não entendem o assunto, não entendem a realidade, a sociedade, não entendem a civilização, o tempo que nós estamos vivendo e acabam aí realmente se perdendo, né? Fora que existem outras questões que envolvem tudo isso. Né? Isso aí não é de hoje, não é de agora. Existe todo um preparativo. Então, se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, assista até o final, compartilha, se inscreve, tá? É uma forma de você ajudar o canal. Deixa aí sua curtida. Se possível, um comentário sobre o que você achou do vídeo, né? Sobre o conteúdo, né? Será muito importante a sua comunicação aqui conosco, tá bom? E eu vou começar aqui pela questão da magia, da questão da feitiçaria, da bruxaria, e saber assim, será que isso é verdade? Será que esses abracadabra, esses rituais, né? Essas entregas, né? O fogo, o espelho mágico, a mulher de vermelho, nas imagens, tudo isso é real? Ou apenas é uma questão de marketing ou uma ilusão de ótica, né? Um teatro? Não, isso é verdade. As trevas possuem poderes e a escritura diz dessa forma. Aí eu vou trazer aqui um exemplo para você ver a magnitude de como tudo isso que aconteceu nesse show representa certas atividades que ocorreu no passado. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 8. Se você puder abrir depois, né, ou dar uma pausa aqui no vídeo, se for abrir em Atos capítulo 8, você vai ver rituais, você vai ver a magia, a feitiçaria, a bruxaria sendo praticada, sendo exercida e trazendo, né, fama, prestígio, trazendo atenção do público, né, manifestando os poderes das trevas no homem chamado Simão, o mago. Bom, a gente vai ver aqui essa questão, certo? Então, é verdade, né, que existe feitiçaria, existe invocação, adoração ao mal, né? Haja vista no mundo ateu, no mundo cético,
no mundo em que o que vale a pena é o dinheiro, o pessoal diz assim, não, não importa a sua fé, todo mundo pode adorar o que acreditar ou achar melhor para si, né? Esse é o que é o chavão desse povo, né? Então, eles podem adorar o demônio, né? Vejamos aqui Atos capítulo 8, provando que esse show é apenas um exemplo do que acontecia já na época do Novo Testamento. Veja só, o Evangelho de Lucas, né, o escritor Lucas, vai registrar 4 ocorrências distintas que envolvem o uso da magia, da mágica, certo? De forma que isso seja real, não apenas uma invenção, né? Isso é verídico. Isso já nos tempos bíblicos. No dia de hoje também é dessa forma. Lucas associa a magia diretamente à ação de Satã ou dos seus demônios. Então, esse show aconteceu por causa que Satã estava agindo. Bem, em Samaria, um mago, cujo nome era Simão, havia atraído a grande atenção para si em virtude dos feitos extraordinários, ou seja, a magia faz feitos extraordinários, que tinham realizado com magia, feitiçaria, enfim. Então o povo de Samaria ficou tão admirado, ficou tão atraído por aquilo, que lhe deu o apelido de o grande poder. Veja Atos capítulo 8, versículo 10. Então a magia traz um grande poder para aquele indivíduo, para aquela marionete, para aquele indivíduo, né? Veja só, quando as multidões ouviram Filipe, o mensageiro do Senhor, e viram os sinais miraculosos que ele realizava, todos deram grande atenção ao que ele dizia. Ou seja, ao mesmo tempo que o mal possui poder, o reino de Deus também possui poder. Porém, o reino de Deus é mais poderoso, certo? Então, os sinais miraculosos de Filipe eclipsaram inteiramente os sinais de Simão, ou seja, apagou, detonou, destruiu, eliminou, refutou, extinguiu todas as obras do diabo, todos os sinais, todos os prodígios do diabo. Quando Filipe traz a mensagem, o Espírito Santo, obviamente, opera e destrói toda aquela magia. Então, Filipe expulsou espíritos malignos de várias pessoas e vai curar paralíticos e aleijados. Lucas simplesmente relata a conversão de Simão, sem entrar em detalhes. E não diz se os espíritos malignos também foram expulsos nele. Então, a magia que estava em Simão não se desfez, certo? Mas vai acontecer outras coisas ao redor, né? Então, Simão se infiltra, tá, na comunidade apostólica, certo? Então, ao detectar as motivações pervertidas de Simão, Pedro, o apóstolo Pedro, repreendeu com veemência e instruiu a se arrepender de sua perversidade e observou que estava cheio de amargura e preso pelo pecado. Ou seja, muitas pessoas, eu conheço pessoas assim, que fazem pactos, são de religiões, né? Da Umbanda, espiritismo, magia, da bruxaria, da feitiçaria, têm atração pelo reino de Deus, infiltram-se, que é diferente de serem transformados, de serem nascidos de novo, eles se filtram, como a esquerda infiltra-se no cristianismo, eles infiltram-se no cristianismo para tentar vencer o reino de Deus, né? Comprar o reino de Deus, enfim. Mas só que Deus capacita homens verdadeiros para repreender essas pessoas, né? Bem, então Simão continuou, mesmo sendo repreendido, mesmo tendo a possibilidade de se arrepender, Simão não deixou a magia, Simão não deixou a feitiçaria, certo? Então ele não deixou de continuar sob o poder divino, se tornou o originador do que veio a ser conhecido como gnosticismo. Existe um livro chamado o livro apócrifo de Atos de Pedro. Existe um livro apócrifo que não é inspirado por Deus, chamado Atos de Pedro. Nesse livro existe, certo, uma ação, um exercício tão inacreditável, certo, que somente os cristãos de verdade poderiam desfazer essa magia. Veja só o que o livro apócrifo, mesmo sendo não inspirado por Deus, a gente está trazendo aqui como uma informação para você ver como a magia trabalha, né? Bem,
o Atos de Pedro, que é um livro apócrifo, narra de forma vívida que Simão saiu perdendo em um conflito de poder. Então, parece que Simão não aceitou o cristianismo e agora vai reunir todo o poder de magia, todo o poder de Satanás para confrontar, né, os apóstolos. Principalmente Pedro, que estava em Roma, né? Segundo o livro apócrifo, tá? Que não é inspirado por Deus, tá bom? Essa parte aqui não é inspirada, ok? Então, depois que Simão fez muitos se desviar dos seus ensinos heréticos, é dito que ele voou pelos ares de Roma, ou seja, Simão conseguiu voar como super-homem. Imagina um homem poder voar sem avião, sem tecnologia, sem aparato físico, químico, mas pela força do diabo. Imagine, isso faz qualquer pessoa ficar de boca aberta, com frio, com medo, aterrorizado, não é? Imagine, então ele vai desafiar Pedro, né? Então Pedro ora ao Senhor e Simão foi derrubado e na queda quebrou perna em 3 pontos. Essa aqui é a descrição da atos de Pedro, né? Mas vejamos que isso, a magia em si, ela faz as pessoas duvidarem de Deus. Então, o que aconteceu aí nesse show foi justamente isso. De uma outra forma, de um outro jeito, mas advém já há muito tempo. A magia existe, o poder da magia existe, certo? A gente precisa se libertar disso, precisa repreender, porque senão a gente vai ser destruído, né? Não pelo próprio demônio, mas condenado pelo Senhor, certo? Então, aqui está aqui mostrando que mesmo que o mal tenha poder suficiente para enganar o mundo, Jesus, por meio de, Jesus, que deu autoridade aos apóstolos, né? Essa palavra consegue desfazer desse abracadabra, certo? E do manifesto das trevas. Finalizando essa primeira parte, tem muito mais assunto, tem muito mais coisa sobre isso aí, tá? É apenas uma palhinha. Para vocês quiserem poder aí querer mais vídeos sobre esse assunto, a gente tem aqui no canal vários vídeos sobre isso. No outro ponto aqui do vídeo, se você quiser dar uma pausa e depois continuar, aqui já é outro ponto do vídeo, tá bom? O aspecto da esquerda, da arte, da música, da cultura, da hegemonia, das ideologias de esquerda, certo? E do pessoal aí, ateu, cético, relativista, certo? O que isso tem a ver com o show? Bem, eu vou aqui citar de forma bem rápida, bem breve, e você vai entender aqui, ó. Gramsci. Gramsci é um intelectual da esquerda, certo? Ele disse assim: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles mesmos. Então, no primeiro momento, o inimigo usa o poder dele, né? Ele consegue atrair as pessoas e receber adoração. Mas alguns não estão nem aí. Pensam que isso é brincadeira, é uma arte, é uma ilusão, não é uma fantasia. Então, nem acreditam que o diabo existe. Então, o diabo não consegue receber adoração. O que ele faz? Ele cria dogmas, teorias, cria religiões e seguidores, como Gramsci. Então, o que ele faz por meio da linguagem, por meio do falso conhecimento, da falsa ciência? Ele faz o seguinte: destruir a fé judaico-cristã, infiltrando seus servos nas comunidades cristãs, tá? Para corromper a música cristã e a música do mundo, para corromper a arte cristã e a arte do mundo, para corromper a literatura cristã e a arte do mundo, e usar tudo isso contra eles, contra nós. É dessa forma que o marxismo, o comunismo atual, né, de Gramsci, esse neocomunismo, certo? Está atuando e dessa forma conseguiu, né, fazer uma representação que conquista servos para o mal. E dessa forma eles conseguem destruir a cultura, ou seja, melhor dizendo, a cosmovisão. E em outros pontos, a fé. Finalizando aqui esse vídeo, um fato que eu vou trazer a você é o seguinte sobre essa hegemonia cultural que visa destruir a família, a educação, o cristianismo, né? Você vê que no show e também em outros momentos, em outras
festas por aí, existe crucifixo, existe zombarias, né? Referência a Judas, a Cristo. Bem, pegando todos desses ornamentos, pegando toda essa situação, percebemos que crucifixos, eles põem balde de xixi, inserem no ânus, né? Fazem Jesus de travesti e chamam isso de tudo de arte, certo? Porque parte desse princípio de Gramsci para corromper, destruir a própria cultura. E assim, Gramsci diz assim, ele diz o seguinte, que para conquistar a hegemonia, antes de conquistar o poder, isso significa criar uma mentalidade uniforme sobre todas as questões, de forma a anestesiar o senso crítico e uniformizar o senso comum. As pessoas que foram para esse show estavam anestesiadas. Para isso é preciso controlar a imprensa e fortalecer a propaganda por qualquer meios possíveis. Ou seja, veja o que a imprensa fez. Veja que as redes sociais fez para transmitir essa blasfêmia. Finalizando, de forma dentro desse conteúdo aqui do Marxismo Cultural, então, o atual Estado, que nunca foi atualmente democrático, por meio da educação, então o Estado é esquerdista e ateu, por meio da educação, né, e também da religião, deve inserir os pensamentos socialistas nas mentes das pessoas, e nos meios jurídicos deverão punir os que discordam dos novos conceitos introduzidos. Então, eles têm a faca e o queijo na mão. Porém, o que eles não têm é a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que socorre um homem, né, na sua depressão, ressuscita ele e o transforma verdadeiramente e faz, de fato, um verdadeiro cristão. Pois, por mais que eles tenham esses recursos, certo? Nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que repreende toda essa maldade, todo esse escárnio contra o Evangelho e pode, assim, por meio da sua santa palavra, do seu desígnio, dos seus decretos, né, conforme o próprio livro de Atos, que a gente viu, e também do Apocalipse, que vai condenar feiticeiros, vai condenar os cães, né, os mentirosos, enfim, os homicidas, enfim. Deus vai vencer toda essa batalha, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.